Fala pessoal, eu sou o professor Valdemir, eu sou História na Telinha e a aula de hoje é sobre a República Velha. A República Velha vai ser o primeiro período republicano do Brasil, que abrange desde a sua proclamação de 1889 até o ano de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então, a aula de hoje vai ser curtinha e na aula seguinte nós vamos ver o que aconteceu nessa República Velha em termos de revoltas, tá certo? Movimentos que agitaram bastante a República nesse período. Então, vamos recordar, no ano de 1500, os portugueses chegaram aqui, onde hoje é o Brasil. No ano de 1530, nós vamos ter o início da colonização portuguesa aqui no Brasil. Antes disso, houve a exploração ao Brasil. E aí a colonização. Em 1600 e 1700, entre esse período, ou de 1530 a 1600, nós vamos ter a exploração da cana-de-açúcar, o segundo ciclo econômico aqui no Brasil. Entre 1600 e 1700, a mineração, o terceiro ciclo econômico. No ano de 1822, a independência do Brasil. E em 1889, a proclamação da República. A República Velha é chamada assim porque se refere à forma antiga, né? A forma, viciada de prática de política, né? Antirrepublicana, por assim dizer, que era o aproveitamento do poder por aqueles que estavam nele, tá? Aqueles que lideravam o poder no Brasil, que envolvia várias práticas como a compra de votos, né? Fraudes nas eleições, voto de cabresto, então, tudo isso. É um período que vai de 1889 a 1930, em que houve o revezamento da elite cafeeira de São Paulo e a mineira no poder. O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o governo provisório, né? Esse governo ele se instala logo após a proclamação da República pelo próprio Deodoro da Fonseca. Marechal é apenas o título, sabe? Um grande comandante do exército. E ele fica 2 anos no poder, entre 1889 e 1891. Ele tomou algumas medidas, tá? Que foi o fim da mediação. Tá? Essas medidas do governo provisório foram o fim da mediação da Igreja Católica nos interesses públicos, pois era comum haver essa simbiose, essa união entre Estado e Igreja, né? Em que, na época, o Dom Pedro II, ele era, ele tinha o status de tomar decisões em nome do Papa aqui no Brasil, né, no Império. E esse período aí, ou isso foi chamado de padroado. Então isso foi rompido com as medidas do governo provisório. E aí se separou a Igreja do Estado, o fim do padroado, como foi falado, e também, por exemplo, o registro civil se tornou obrigatório, né? E o casamento também. Mas houve um fracasso na economia que levou o Deodoro a renunciar ao mandato, pois houve o seu ministro chamado Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, ele tinha a seguinte ideia, de incentivar a economia, né, por meio da industrialização. Só que para isso ele começou a emprestar dinheiro, tá? Para aqueles que quisessem empreender. Só que muitos pegaram esse dinheiro emprestado, pegaram esse financiamento e sumiram ou não fizeram o que deveriam fazer, que era começar um negócio, tá? E isso, muito dinheiro colocado na praça, gerou uma inflação, tá?
E também ficava aquele sentimento de vamos fazer, não vamos fazer, vai haver o investimento, não vai haver investimento por parte dessas pessoas. Como que num encilhamento, que no cavalo é o seguinte, antes de sair, né, das suas baias, os cavalos ficam ali com as porteirinhas fechadas e eles ficam já prontos para correr. É aquele momento antes da corrida dos cavalos, antes de serem abertas as porteiras das baias, né? Eles ficam no chamado encilhamento. Então era mais ou menos esse sentimento. Todo mundo estava preparado para acontecer o investimento, ou seja, a corrida, mas não acontecia. Tá? E isso levou o país a um grande período inflacionário, né? Porque tinha muito dinheiro, inclusive foram impressas muitas notas e além da conta. E você sabe que muito dinheiro, sem um lastro econômico que dê suporte a esse dinheiro, faz com que ele perca valor, que o diga a Venezuela mais recentemente. Então, nós vamos ter a primeira Constituição da República, né, em 1891, no caso a segunda brasileira. A primeira foi em 1824, no início do Império. Ela vai ser inspirada na Constituição americana. Ela vai promover o rompimento com o sistema monárquico, ou seja, vai abolir o Império e instaurar a República. Vai dividir os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Não que não houvesse executivo, legislativo, né, e judiciário separadamente, mas eram todos eles submissos ao poder moderador do imperador. Era ele quem dava a palavra final. O Supremo, o STF da época, era o imperador. E também vai estabelecer a alternância da presidência em mandato de 4 anos, sem direito à reeleição, né? E instituir também que só podem votar homens maiores de 21 anos, porque é a obrigatoriedade do voto. E as províncias, que eram hoje, o que seriam os estados hoje, passaram a se chamar estados, tendo autonomia federativa. Antes era muito centralizado, muito mais do que hoje. Então, a capital era quem mandava em todas as províncias. As províncias agora poderiam fazer suas próprias constituições, obedecendo à Constituição maior, né? Mas elas poderiam fazer suas próprias leis e ter mais autonomia, mais independência para governar. Então, é aí que começa a política do café com leite. Entenda-se por que política do café com leite. Então, o primeiro período dessa república, né, da República Velha, vai ser a chamada República da Espada, que começa em 1889 com Deodoro e termina em 1894 com Floriano Peixoto. Por que ele é chamado de República da Espada? Porque foram governados por marechais, Deodoro e o Hermes da Fonseca. E depois vai vir a República do Café com Leite, que começa em 1894 e só termina em 1930. Tá? Dura 36 anos de poder. Em que houve um revezamento de políticos paulistas, né, que representava a elite do café, né, os produtores de café, e os mineiros, que produziam leite no cargo da presidência. Então havia um revezamento. Numa eleição, os paulistas indicavam o seu candidato e os mineiros o vice. Na outra eleição, eram os mineiros que ficavam na cabeça de chapa e os paulistas na vice, né? E também nessa época os coronéis apoiavam esses políticos em troca de proteção em seus negócios, regalias, cargos públicos e financiamentos, não diferente de hoje. E é interessante falar sobre essa questão dos coronéis, de onde vem esse termo. Então, ainda no período de Dom Pedro II, lá no século XIX, quando houve a formação, né, da Força Nacional, do Exército Nacional,
muitos produtores, muitos fazendeiros ricos ajudaram o governo imperial, né, fornecendo armamento, fardamento para a formação desse exército nacional. E como forma de agradecimento, o imperador lhes concedeu o título de coronéis. Aí ficou na tradição que todo grande fazendeiro, né, já que esses primeiros eram esses coronéis honorários, por assim dizer, eram fazendeiros, ficaram recebendo esse título de coronel, tá? E em São Paulo o estado de São Paulo era forte politicamente, já Minas Gerais era um estado muito populoso. Então, uniu a fome com a vontade de comer, né? Eram dois estados poderosos, um na política e outro em número de pessoas, e vão ser também os berços de dois grandes partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, PRP e PRM, respectivamente. Vai haver a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, nesse período aí, já no fim da República do Café com Leite, da Velha República, e vai haver a crise para os fazendeiros de café. Por quê? Porque os fazendeiros de café, o Brasil exportava muito para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos foram os primeiros a sofrer com a crise, né, de 29, então eles deixaram de comprar o café brasileiro e começou a haver um acúmulo de estoque de café. Então, os estoques começaram a aumentar. Se por um lado eles não conseguiam vender, por outro estava havendo uma super safra. Então, a super safra caiu num momento em que o Brasil não estava vendendo café para fora, estava vendendo muito pouco. E para contornar essa crise, o governo decide comprar esses estoques e queimá-los, tá? Para ajudar os fazendeiros. Isso vai ser decisivo para o fim do acordo entre São Paulo e Minas Gerais. Eles vão romper, né? Os mineiros vão ver que os paulistas estão em crise, isso não vai ser bom para eles, então eles abandonam o barco. E só voltando à questão dos coronéis, nessa época aqui da Velha República, havia o voto do cabresto. Lembram que eu falei no começo? O voto do cabresto era o seguinte: a pessoa que morasse na fazenda daquele grande produtor, ela era obrigada na eleição a votar. E como ele sabia que a pessoa ia votar, o voto não era secreto? Não. Naquela época, o voto era chamado voto cantado. Então, um capataz acompanhava o eleitor e ele era conduzido até a cabine e lá ele dizia em quem votava, porque muitos desses eleitores eram analfabetos, já que a grande maioria da população brasileira não sabia ler e escrever. Lembre-se que o voto obrigatório era para homens maiores de 21 anos de idade, ok? Vamos retomar aqui. Minas Gerais, então, diante da crise do café, né, eles abandonam a aliança com os paulistas e os mineiros vão se juntar aos gaúchos e aos paraibanos na chamada Aliança Liberal, que vai levar Getúlio Vargas à presidência em 1930, pondo fim à política do café com leite. Então, o que acontece? Em 1930, haviam postas duas candidaturas, né? Uma candidatura do então presidente Washington Luiz, que estava no poder, e o seu candidato, e a chapa opositora, que era de Getúlio Vargas. Houve uma fraude, eram comuns as fraudes eleitorais naquela época, não que não sejam hoje, enfim, mas o TSE garante, né, a probidade das urnas eletrônicas. Isso já é outra questão. Getúlio Vargas e os seus, né, e os seus apoiadores políticos, eles se revoltam contra isso e anulam as eleições e dão um golpe e assumem o poder. Uma coisinha que é interessante, viu?
Nesse período aí, Getúlio Vargas ele se juntou, ele tinha como vice, né, o candidato a vice-presidente, o paraibano João Pessoa. Sim, o João Pessoa que dá o nome à capital. João Pessoa, mas antes das eleições, o que acontece? João Pessoa, ele foi assassinado por motivos passionais, ou seja, motivos pessoais. Havia ali uma questão da traição, que ele estava envolvido, e houve um acerto de contas. Ele foi assassinado a queima-roupa em Recife, só que a morte dele foi tomada como um símbolo político e deu fôlego político o grupo dele, tá certo? Mais tarde, João Pessoa, que se chamava Paraíba, a cidade se chamava Paraíba, com H e Y, ok? Que nem Rio de Janeiro, que é a capital do Rio, e São Paulo, a capital de São Paulo. Então era Paraíba também aqui. Outra informação interessante é que todos os presidentes foram maçons, mas com exceção de Epitácio Pessoa. Ele teria sido o único nesse período de 1889 até 1930, o único que não foi maçom, Epitácio Pessoa. Vamos ver esses presidentes da República Velha. Deodoro da Fonseca, no governo provisório. Floriano Peixoto, de 91 a 94, 1800, né? Prudente de Moraes, de 1894 a 98. Campos Sales, de 1898 a 1902. Rodrigues Alves, de 2 a 6. Afonso Pena, de 6 a 9. Nilo Peçanha, de 9 a 10. Marechal Hermes da Fonseca, de 10 a 14. Venceslau Braz, de 14 a 18. Rodrigues Alves, 18 a 19. Esse morre não chega a governar há muito tempo. Delfim Moreira, 1919, só para terminar o mandato. Epitácio Pessoa, de 1919 a 22. Arthur Bernardes, de 22 a 26. Washington Luiz, de 26 a 30. Vai ser o último, tá certo? Da Velha República. E aí, em 1930, é formada uma junta militar provisória, né, com representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, tá? O general Tasso Fragoso, o general Mena Barreto e o comandante Isaías de Noronha. Eles vão formar uma junta para fazer a transição do poder para Getúlio Vargas. E aí que Getúlio Vargas, em 1930, articula o golpe de Estado com políticos da esquerda, né? E chega ao fim a República do Café com Leite, era o início da Era Vargas, que a gente vai ver também mais à frente, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, espero que vocês... Ela, como eu disse, foi curtinha, o assunto não é muito extenso, tem coisa para falar, mas não é tão extenso, não. E na próxima aula nós vamos ver as revoltas que aconteceram nesse período, de 1889 a 1930, tá certo? Se ficou alguma dúvida, volta, pausa, se for o caso. Estudar é preciso, fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.